Olá, gente. Meu nome é William e hoje a gente vai trabalhar alguns conceitos importantes para esse primeiro exame de qualificação da UERJ. A aula de hoje é uma aula de química que não vai dar tempo da gente dar presencialmente. Então, a gente vai falar dos pontos mais importantes para esse exame de qualificação em relação a esse conteúdo. William, qual o conteúdo que a gente vai trabalhar hoje? Hoje, a gente vai falar sobre cinética química. E a palavra cinética implica o que para você? Cinética química é o capítulo da química que estuda a velocidade das reações. Em física, você aprendeu velocidade. Você viu que um móvel percorre um espaço durante um período de tempo. E você calcula a velocidade média desse móvel fazendo a variação do espaço pela variação do tempo. Em química, quem caminha? A reação. À medida que o tempo passa, os reagentes vão ser consumidos e o produto vai ser formado. Então é muito coerente que eu consiga construir a velocidade média de uma reação em química fazendo a variação da quantidade de reagente consumido ou de produto formado pela variação do tempo. Gente, essas quantidades, elas podem ser em grama, em mol, mol por litro, e óbvio, o tempo pode ser em hora, minuto, segundo. Para que eu possa exemplificar isso melhor para você, eu vou começar a trabalhar aqui numa reação da síntese da amônia, onde 1 mol de nitrogênio reage com 3 mols de hidrogênio e produz 2 mols de amônia. Gente, eu vou colocar esses 3 caras aqui, mas os dados que eu vou dar para você é só sobre um deles. Costuma cair assim. Você vai ver na primeira questão que a gente vai fazer, que é uma questão de tabelinha, que mostra exatamente essa reação, e vai mostrar daqui a pouco uma tabelinha que fala também da variação do número de mols de N2 pela variação do tempo, também em minutos. William, o que você quer de mim? Olha, estou dando para você uma tabela que mostra a variação do número de mols de nitrogênio pela variação do tempo em minutos. Eu peço para você, por gentileza, calcule a velocidade média do nitrogênio entre 0 e 4 minutos, em mol por minuto. Tudo bem? Gente, quando você fala de velocidade, você está falando da variação de alguma coisa. Já que ele te deu o número de mols, você vai fazer a variação do número de mols. De quem? Do único cara que ele me deu dado. Variação do número de mols de nitrogênio, pela variação do tempo. Quando a gente fala de variação, a gente fala do final menos o inicial. No tempo 4, o número de mols de nitrogênio era 4. William, 4? Sim, gente. O número de mols desse cara vai decrescendo. Como ele é reagente, à medida que o tempo passa, eu tenho quantidades cada vez menores desse cara. E 10, que é o final. E aqui 4 menos 0. Se você for observar bem, você vai ver que 4 menos 10 vai dar menos 6. E menos 6 sobre 4 daria uma velocidade negativa. Gente, a gente não vai ter velocidade negativa. É por isso que tem uma coisa que eu omiti para que depois pudesse ficar claro, tá? William, o que você está omitindo? Galera, eu estou omitindo que aqui tem um módulo. Esse módulo vai fazer com que essa velocidade fique positiva. Então, olha só, vou retomar para você esse conceito só para não ficar muito estranho. Velocidade média, gente, é dada pelo módulo da variação da quantidade de reagente consumido ou produto formado. William, repete, por que módulo? Módulo, porque eu não posso ter velocidade negativa, tudo bem, gente? Agora, fiz o cálculo e vi que a velocidade do N2 é de 1,5 mol por minuto. Gente, vocês concordam comigo que nesse tempo que está passando, entre 0 e 4 minutos, eu estou gastando N2, gastando H2 e produzindo NH3? Então, olha só, naquele momento ali, eu fiz a velocidade do N2, mas você concorda que N2, hidrogênio e amônia, eles estão reagindo ao mesmo tempo? Se eles estão reagindo ao mesmo tempo e existe uma proporção estequiométrica entre eles, eu posso calcular a velocidade dos outros participantes utilizando essa proporção estequiométrica a partir da velocidade do nitrogênio, com dados que eu obtive para fazer esse cálculo. Então, William, me faz entender isso. Cara, olha só. Gente, você concorda comigo, pela reação, que o número de mols de hidrogênio é 3 vezes o número de mols de nitrogênio? Que a reação ocorre na proporção de 1 para 3? Gente, se a reação ocorre na proporção de 1 para 3, então a velocidade do hidrogênio vai ser 3 vezes maior que a velocidade do nitrogênio. 3 vezes 1,5
é 4,5 mol por minuto. William, dá para calcular a velocidade da amônia? Dá. Dá para ver que a proporção entre eles é de 1 para 2? Quer dizer que a velocidade da amônia, é 2 vezes a velocidade do nitrogênio. 2 vezes 1,5, 3. Agora você poderia fazer uma pergunta para mim. Que pergunta que você poderia fazer? William, eu reparei que os 3 participantes têm velocidades diferentes, mas eles reagem ao mesmo tempo. Como pode 3 participantes que reagem ao mesmo tempo terem velocidades diferentes? Essa reação como um todo não tem uma velocidade média para ela? Gente, tem. William, como é que se calcula? A velocidade da reação ela é dada pela velocidade de cada um participante dividida pelo seu respectivo coeficiente estequiométrico. Então, se numa questão o autor dela desse para você só dados para você calcular a velocidade da amônia, você calcularia a velocidade média da amônia e dividiria por 2 e você ia obter a velocidade média para a reação. Repara, qual é a velocidade do N2? 1,5, que dividido pelo seu respectivo coeficiente estequiométrico, está aqui, dá 1,5. Velocidade do H2, 4,5, dividido pelo seu respectivo coeficiente estequiométrico que está na reação aqui atrás, 1,5. Velocidade desse cara aqui, 3, divididos pelo seu respectivo coeficiente estequiométrico 2, também dá 1,5. É assim, gente, que a gente calcula velocidade média. Agora, nós faremos 2 questões que estão intrinsecamente ligadas ao conceito de velocidade média, tá bom? A gente vai entender com muita facilidade. Vocês vão se dar bem em cinética. Tá maneiro, galera? Vamos lá, hein? Então, pessoal, vamos ler a primeira questão? A amônia é empregada como matéria-prima na fabricação de fertilizantes nitrogenados. É obtida industrialmente por síntese total, como mostra a reação. O quadro abaixo mostra a variação do número de mols de nitrogênio durante essa reação. Considere um rendimento de 100% do processo e condições normais de temperatura e pressão. Assim, a velocidade média da reação em litros por minuto, no intervalo entre 2 e 10 minutos, em função do consumo de hidrogênio, equivale a... Pessoal, olha só, nós vamos trabalhar agora o conceito de velocidade média. E para você trabalhar o conceito de velocidade média, é interessante que você colha os dados primeiro. O que ele pediu na questão para você? Ele pediu para que você calculasse a velocidade média do hidrogênio em litros por minuto, no intervalo entre 2 e 10 minutos. Perceba que ele deu para você uma tabela em função do número de mols de nitrogênio. Então, o que você vai fazer para você calcular a velocidade média do hidrogênio? Já que os dados que ele te deu foi em relação ao nitrogênio, inicialmente você vai ter que calcular a velocidade média do nitrogênio no tempo determinado. Vamos lá, então? Como é que seria calcular a velocidade média do nitrogênio entre 2 e 10 minutos? Ora, a gente viu que a velocidade média é dada pela variação da quantidade, nesse caso a quantidade está em número de mols, tá? A variação do número de mols de N2 pela variação do tempo. Variação final menos início. Então, o número de mols final no tempo determinado, aqui ó, entre 2 e 10 minutos. E ó, o número de mols final, 2. Número de mols inicial, 10. Então aqui ó, 2 e 10. Tudo bem, pessoal? E a variação do tempo, 10 menos 2. 2 menos 10 dá menos 8, que em módulo dá 8. 10 menos 2, 8. 8 sobre 8, 1. Então, a velocidade média do nitrogênio entre 2 e 10 minutos é 1 mol por minuto. Só que a gente sabe que a quantidade que a gente consome do nitrogênio está diretamente relacionada à quantidade que a gente consome do hidrogênio, numa proporção estequiométrica de 1 para 3. Esses dois reagem nessa proporção ao mesmo tempo. Por isso, a gente pode fazer uma regra de 3 bem simples para resolver essa questão. Olha, 1 mol de N2 está para 3 mols de H2, tudo bem? Entretanto, a gente sabe que na questão ele deu para a gente o N2 em mol e ele pede o hidrogênio em volume nas condições normais de temperatura e pressão. Galera, a gente fala de volume na CNTP, a gente lembra logo de 22,4 litros por mol. Então, amigos, 1 mol desse cara, 1 mol do N2, está para 3 vezes 22,4 litros. Como
a gente percebeu pelos cálculos que a velocidade é 1 mol por minuto, a gente não vai nem precisar fazer uma segunda linha da regra de 3. 1 mol extrai para 67,2, que é o resultado da multiplicação de 3 vezes 22,4, ok? Então, 67,2 litros é a quantidade em litros de H2 que é consumido ao mesmo tempo que consumimos 1 mol de N2. Portanto, a velocidade de consumo do H2 por minuto é de 67,2 litros. Pessoal, letra C é a nossa resposta. Eu acho que agora a gente pode aplicar na questão 2, que é um pouco diferente da 1, e a gente não pode dar mole nesse tipo de questão. Tudo bem? Vamos lá, então? Então, pessoal, ainda falando sobre velocidade média, tem a questão 2, que é um pouco diferente da 1. A questão 1, ela mostra uma tabela, e a partir dessa tabela você encontra o número de mols ou a velocidade de um dos participantes, e depois você encontra o outro. Agora, nessa questão, ele não te dá tabela alguma. Então é um texto, você vai ver que ele não vai te dar a reação, você vai ter que montar a reação e vai ter que fazer a estequiometria para encontrar a velocidade. Essa questão ela é menos fácil que a primeira, mas a gente vai fazer com tranquilidade, tá bom? Vamos ler? Vamos lá. A água oxigenada é empregada frequentemente como agente microbicida de ação oxidante local. A liberação do oxigênio, que ocorre durante sua decomposição, é acelerada por uma enzima presente no sangue. Na limpeza de um ferimento, esse microbicida liberou, ao se decompor, 1,6 gramas de oxigênio por segundo. Nessas condições, a velocidade de decomposição da água oxigenada em mol por minuto é igual a... Pessoal, olha só, numa questão de cinética, é muito interessante que você consiga colher os dados, porque já que cinética tem relação com estequiometria, sempre vai ter uma pergunta sobre alguém e um dado sobre alguém. Ele vai te dar um dos participantes e vai pedir o outro, às vezes numa unidade diferente, como vai acontecer aqui. Então, colha os dados para você saber quem você tem e quem você quer. Olha, na questão, o autor, ele diz que a velocidade de produção de oxigênio a partir da decomposição da água oxigenada é 1,6 gramas por segundo. E ele pede a velocidade de decomposição da água oxigenada em mol por minuto. Primeira coisa interessante, ele não te deu a reação, mas essa reação é conhecida da gente, tudo bem? Ele não deu a reação e, obviamente, você vai ter que balanceá-la. Então, para balanceá-la, olha, 2 aqui e 1 aqui. Tá tudo bem? Balanceamos a equação? Sim. Agora a gente sabe que nós temos um dado de um dos participantes, que é o oxigênio, e nós temos uma pergunta sobre o outro, que é a água oxigenada. Então, qual é o primeiro passo da questão? Já que ele deu a velocidade do oxigênio e pediu a velocidade da amônia, a gente sabe que existe uma relação estequiométrica em relação aos dois. Tudo bem? Amônia não, perdão, gente. Água oxigenada. Existe uma relação estequiométrica entre os dois. Tudo bem? Então, qual o primeiro passo? Você vai tentar calcular qual o número de mols de N2 que consegue produzir 1,6 gramas de oxigênio por segundo. Para isso, ponto 1, extrai os dois daqui na sua devida proporção. 2 mols de água oxigenada está para 1 mol de oxigênio. Segundo passo, você vai olhar e você vai ver qual a unidade molar pertinente. Da água oxigenada, ele pediu mol. E do oxigênio, ele deu a massa. Se ele falou de massa, falou de mol, a gente lembra da hora de ir para a tabela periódica para calcular a massa molar. Ao calcular a massa molar, 32 gramas por mol, beleza? Agora a gente pode fazer estequiometria. 2 mols de água oxigenada está para 32 gramas de oxigênio. 1 vezes 32, beleza? Quantos mols de água oxigenada a gente precisa decompor para produzir 1,6 gramas de O2? Fazendo esses cálculos, a gente chega ao valor de 0,1 mol de água oxigenada. O que significa isso? Significa que em cada segundo que se passa, eu decomponho 0,1 mol de H2O2, que é água oxigenada, para produzir 1,6 gramas de oxigênio. Gente, se eu produzo por segundo 1,6 gramas de oxigênio
e preciso de 0,1 mol de água oxigenada para isso, quer dizer que eu decomponho por segundo 0,1 mol de água oxigenada. Galera, qual o segundo momento? Ele não quer saber qual a velocidade da água oxigenada, da decomposição da água oxigenada, em mol por segundo. Ele quer saber em mol por minuto. Ora, se nós temos 0,1 mol de água oxigenada sendo decomposta por segundo, quantos mols de água oxigenada eu vou decompor por minuto? 60 vezes 0,1, 6 mol por minuto. Resposta, então, dessa questãozinha? Letra A. Tudo bem, gente? Então, vamos para um próximo momento da nossa aula? Vamos lá. Bem, pessoal, nesse momento, nós vamos falar de um conceito muito importante dentro do contexto da cinética química, que é um conceito do catalisador. A gente ouve muito falar em catalisador. Nesse momento, eu não vou falar do conceito energético do catalisador. Eu vou falar da ação do catalisador sobre a reação, sem falar um pouco sobre a energia diretamente envolvida nesse processo. Gente, o que é um catalisador? O catalisador pode ser uma substância química, tudo bem? Que propõe uma rota alternativa para a reação acontecer. Essa rota alternativa para a reação acontecer é uma rota mais rápida. É por isso que a gente ouve dizer sempre que o catalisador acelera a reação. Agora, tem gente por aí que diz que o catalisador acelera a reação, mas não participa da reação. Cuidado, tá? O catalisador, ele acelera a reação, ele participa dela e ao final da reação ele é restaurado. Beleza, galera? Muito importante para resolver questões de catalisador. Olha, nós temos uma reação. Imagine que essa reação chegou ao seu final. Ao final da reação catalisada, eu consumi X mol do reagente. E ao final da reação catalisada, eu produzi Y mol do produto. Tudo bem, gente? Quando a reação não é catalisada, ao final dela, quanto que eu produzo, quanto que eu consumo do reagente? X mol. E quanto que eu confecciono do produto? Y mol. Gente, ao final da reação, catalisada ou não catalisada, eu gasto a mesma quantidade de reagente e confecciono a mesma quantidade de produto. A diferença de uma reação catalisada para uma reação não catalisada é o tempo em que eu gasto esse reagente e que eu confecciono esse produto. Então veja, imagine que uma reação química, ela acaba produzindo, ao final dela, 10 quilos de um produto específico. Tudo bem, gente? Olha, se ela não fosse catalisada, imagine que ela demora 2 dias para produzir esses 10 quilos. Uma reação catalisada demoraria 1 hora, 2 horas, para produzir a mesma quantidade de produto, 10 quilos. As duas, ao final do processo, produziram a mesma quantidade de produto? Sim. Entretanto, uma mais rápido e a outra mais lentamente. Tudo bem, gente? Baseado nesse conceito de catalisador, que por enquanto a gente está falando de forma simplificada, a gente vai conseguir fazer as questões 3 e 4. A questão 3 é uma questão gráfica. E essa questão gráfica, ela fala puramente sobre catalisador. A questão 4, ela vai falar do conceito de velocidade média atrelado ao conceito de catalisador. E é uma questão bem legal para a gente fazer. Vamos a ela? Vamos à questão de número 3? Vamos lá? Posso ler com você? Vamos ler então. A fim de aumentar a velocidade de formação do butanoato de etila, um dos componentes do aroma de abacaxi, emprega-se como catalisador o ácido sulfúrico. Observe a equação química desse processo. Tá, a equação química você pode ver muito bem, que é uma esterificação. Tudo bem, gente? Tem um ácido carboxílico reagindo com um álcool, produzindo um éster e água. As curvas de produção do butanoato de etila para as reações realizadas com e sem a utilização do ácido sulfúrico como catalisador estão apresentadas no seguinte gráfico. Gente, enquanto você vai dando uma olhada e vai tentando matar a questão, eu vou escrevendo os gráficos para que a gente possa matar essa questão melhor. Tudo bem? E aí, leu? Com aquele pouquinho que eu falei, você conseguiu já matar a questão? Olha só, você leu os gráficos e você viu que ele disse que a questão mostrava gráficos que mostravam a confecção do produto à medida que o tempo passava. Então, todos esses gráficos aqui, teoricamente, falam da produção do butanoato de etila, tudo bem? Dá para ver que é confecção de produto,
porque todos eles começam em zero e à medida que o tempo passa, vai aumentando. Então a gente consegue ver que é do produto. Agora, ele coloca duas curvas em cada gráfico. Uma das curvas, que é a curva azul, é a curva com catalisador. E a curva vermelha é a curva sem catalisador. Lembra o que o catalisador faz? O catalisador, ele acelera a reação. Ele acelera a reação e no final do processo ele é restaurado. Ele propõe uma rota mais rápida. Agora, lembra que eu também havia falado que com catalisador ou sem catalisador, ao final do processo, a quantidade de reagente consumido e de produto formado é a mesma? A diferença é que com catalisador eu consigo confeccionar o produto mais rapidamente e consumo, obviamente, o reagente com mais rapidez. Tudo bem? Então, olha só. Olha o primeiro gráfico. Dá para ver que essa curva aqui, ó, a curva azul, é a curva catalisada. E essa daqui é a curva não catalisada. Durante os primeiros momentos, realmente a curva com catalisador deveria estar um pouco acima. Mas ao final do processo, elas deveriam estar iguais. Porque a quantidade de produto que eu confecciono, tanto com catalisador quanto sem catalisador ao final do processo, deve ser a mesma quantidade, tudo bem? Por motivos didáticos, vamos pular a letra B. Tranquilo, gente? Vamos para a letra C, então? Olha só a letra C, galera. Tá dando para ver que ele colocou que sem catalisador a reação confeccionava mais do que com catalisador? E dá para ver que no final essas quantidades não são iguais? Então, obviamente, a letra C não é a nossa resposta. Agora, olha para a letra D. Na letra D, ele coloca um maior que o outro. Agora, durante um tempo menor, quem confecciona mais produto é a curva com catalisador. Ele colocou a curva com catalisador produzindo menos num tempo menor. Então, a letra D não pode ser a nossa resposta. Agora, olha para a letra B. Essa daqui é a curva catalisada, o autor disse. E essa daqui é a curva não catalisada. Dá para ver que durante um período de tempo menor, eu produzo mais rapidamente o produto. Essa curva azul é realmente catalisada, tá certa? Essa curva vermelha sem o catalisador. Mas ao final do processo, as duas confeccionam a mesma quantidade de produto. Então, a nossa resposta dessa questão é a letra B. Ok, pessoal? Agora a gente vai para número 4. A questão número 4 é uma questão que fala sobre velocidade média atrelada ao catalisador. Vamos fazer então, eu vou dar uma lida para a gente poder se situar, tá bom? A água oxigenada consiste em uma solução aquosa de peróxido de hidrogênio, que se decompõe sob a ação da luz e do calor, segundo a equação química. Está aqui a equação química. Em um experimento, foi monitorada a quantidade de peróxido de hidrogênio em 3 frascos idênticos, A, B e C, de 1 litro de água oxigenada, mantidos em diferentes condições de luminosidade e temperatura. Perceba que no início da questão, o autor diz que luz e calor são catalisadores da reação de decomposição da água oxigenada. Tudo bem, pessoal? Observe os resultados no gráfico. Nós vamos ler o gráfico daqui a pouquinho. Aí ele diz, na condição em que ocorreu a menor taxa de decomposição do peróxido de hidrogênio, a velocidade média de formação do O2 em mol por ano foi igual a... Faz uma coisa, vai dando uma lida na questão, enquanto eu monto aqui no quadro a resolução dela, e vê se você consegue matar essa também, tá bom? Vamos lá. Então, pessoal, mais uma questão de cinética da UERJ que fala sobre a decomposição da água oxigenada. No início do texto, ele diz que a decomposição da água oxigenada ela é catalisada pela luz e pelo calor. A gente já viu isso nas aulas de reações. Como a reação de decomposição da água oxigenada é decomposta pela luz e também pelo calor. Tudo bem? E aí, ele te dá um gráfico. Esse gráfico mostra a taxa de decomposição da água oxigenada em mols em um ano. O que o autor da questão pede? Ele pede para que calculemos qual é a velocidade do O2 em um ano na condição que acontece a menor taxa de decomposição. Pessoal, a menor taxa de decomposição ocorre na reação que foi menos catalisada. Já que luz e o calor são catalisadores, se eu não tiver luz e se a temperatura
for a menor, obviamente eu vou ter a reação menos catalisada, menos veloz. Então nós temos aqui 3 taxas de decomposição da água oxigenada, A, B e C. A primeira, a abóbora, A, dá para perceber que nela eu decomponho muito pouco água oxigenada. Em um ano, eu só decomponho 2 mols de água oxigenada. Na curva em vermelho, eu decomponho 4 mols de água oxigenada. E na curva em azul, eu decomponho 12 mols de água oxigenada por ano. Dá para perceber, no texto até, e depois nas informações que ele dá, que essa aqui, pela ausência de luz e porque está a 10 graus Celsius, a menor temperatura entre as 3, essa é a menos catalisada das 3. Se ela é a menos catalisada, é essa curva que eu vou começar a utilizar para conseguir resolver a minha questão. William, repete o que ele quer. Ele quer a velocidade do oxigênio. Repete o que ele deu. Ele deu um gráfico com a taxa de decomposição da água oxigenada em mol por ano. Cara, não tem jeito. Eu vou ter que calcular primeiro a velocidade da água oxigenada no ano, na quantidade de tempo que ele me deu. Vou lá, William, velocidade. Eu lembro que velocidade é o módulo da variação de alguma coisa. Nesse caso, o autor me deu número de mols. É o módulo da variação do número de mols de água oxigenada pela variação do tempo. Fiz esse cálculozinho, final menos inicial, deu 2, dividido por 1 menos 0, por 1. Então, a velocidade de decomposição da água oxigenada é 2 mol por ano. Todo mundo consegue compreender? Sim? Agora, ele não pediu a velocidade da água oxigenada, ele pediu a velocidade de produção do oxigênio. Ora, se ele fala de um e pede o outro, a gente recorre à reação para ver qual é a proporção estequiométrica entre os participantes, né, gente? Quais participantes? Olha, água oxigenada e oxigênio. Cara, então 2 para 1? Sim, 2 para 1. Repare que aqui ele deu uma situação para a gente em mol e ele pediu do oxigênio também em mol, cara. Então vamos lá. Olha, 2 de mol desse cara está para 1 mol desse cara. Como na questão a velocidade já é dada em 2 mol por ano, quer dizer então que a quantidade de oxigênio que a gente acaba produzindo por ano é de 1 mol de oxigênio. Então a velocidade, 1 mol de oxigênio por ano. Gente, respostinha, letra C. Ok? Vamos para o próximo momento da nossa aula, tá bom? Bem, pessoal, agora a gente vai começar a comentar sobre teoria das colisões. E a teoria das colisões começa com uma pergunta. Olha só, a partir de que momento uma reação definitivamente começa a acontecer? A partir de que momento o reagente deixa de ser reagente e começa a virar produto? Você concorda comigo? Quando eu coloco os reagentes dentro do recipiente, você entende que eles começam a se encontrar? E se eu entendo então que esses reagentes são gasosos, você entende que o encontro entre esses reagentes gasosos é uma colisão? Essa teoria que a gente vai falar agora, ela trabalha sobretudo com substâncias gasosas, porque a gente entende que o encontro entre substâncias gasosas é uma colisão. E essa teoria tenta explicar o quê? Ela tenta explicar a partir de que momento o reagente deixa de ser o que é para começar a se tornar produto. Olha só, eu tenho uma reação entre o H2 e o Cl2, ambos gasosos. A gente vai, óbvio, ver que o encontro entre as duas, já que ambas são gasosas, é uma colisão. Quando que o H2 deixa de ser H2 e o Cl2 deixa de ser Cl2? Quando as ligações entre hidrogênio e hidrogênio, cloro e cloro, vão ser rompidas, tudo bem? Agora, William, como é que elas vão ser rompidas? Olha só, gente, aqui eu tenho hidrogênio e o outro hidrogênio. Aqui eu tenho cloro e o outro cloro. Eles vão começar a colidir. Essas ligações começam a absorver a energia da colisão. É como se você tivesse um pedaço de madeira bem fininho e você começasse a bater no meio dele. Se você dá o primeiro choque nesse pedaço de madeira, inicialmente ele vai tremer. Quando você continua dando choques e choques por sobre esse pedaço de madeira, imagine que você vai batendo no mesmo ponto, aquele ponto está absorvendo a energia da colisão. Se alguém chegar no seu braço e começar a dar pequenos socos, no primeiro momento você vai perceber que não está doendo. Mas depois de um tempo, se a pessoa continua dando socos ainda devagar, no mesmo ponto, num dado momento vai começar a doer. Porque aquele ponto está absorvendo a energia da colisão. Então quando as moléculas começam a colidir, essas ligações começam a absorver a energia da colisão. Até que num dado momento, essa colisão entre as moléculas
provoca uma quantidade de energia que é absorvida por essas ligações que consegue quebrar essas ligações. Pessoal, essas moléculas colidem e essa colisão tem que ser eficaz para que isso aconteça, tá? Elas vão colidir até que essas ligações absorvem energia e essa energia mínima absorvida pelas ligações vai ser suficiente para quebrar as ligações dos reagentes. Essa energia que é alcançada pela colisão entre as moléculas para que haja o rompimento das suas ligações e para que novas ligações sejam formadas, a gente chama de energia de ativação. William, você está me dizendo então que para que uma reação consiga ocorrer, a reação só ocorre quando as colisões são eficazes. Sim. E o que uma colisão eficaz? É o número de colisões capaz de fazer que essas ligações consigam absorver uma energia mínima capaz de quebrar essas ligações. O que é a energia de ativação, William? A energia de ativação é o que dificulta a reação de acontecer. Se eu tenho que alcançar uma energia muito alta para romper essas ligações, quer dizer que essa reação vai ser até uma reação lenta, porque a energia de ativação, que é a barreira para a reação acontecer, é muito alta. De maneira que, se a energia de ativação fosse baixa, que é a dificuldade para a reação acontecer, essa reação aconteceria com muita rapidez, tudo bem? Então, olha, esses reagentes começam a colidir no estado inicial. E aqui, colidem tanto que conseguem alcançar a energia de ativação. Ao passo que essas ligações são rompidas, novas ligações são formadas. Antes você tinha um reagente. Daqui a pouco você vai ter 2 mols de HCl. Mas aqui, esse cara é um misto entre o reagente e o produto. Esse cara que é um misto entre reagente e o produto, ele é um complexo entre reagente e produto. Por isso que a gente chama ele de complexo. Agora, por que é complexo ativado? Complexo ativado é porque é nesse instante que eu alcanço a energia de ativação, capaz de romper essas ligações. Alcancei a energia de ativação, consegui romper essas ligações, ao passo que formei novas ligações, então essa reação ela começa definitivamente a acontecer. Então, William, a teoria das colisões explica o quê? Explica a partir de que momento a reação começa a acontecer. E quando ela começa a acontecer? Quando alcança a energia mínima capaz de romper as ligações dos reagentes e formar novas ligações para a confecção definitiva desse estado final, que é o nosso produto. Agora, gente, graficamente falando, como é que isso acontece? Olha só, eu tenho aqui um gráfico que você observa que é exotérmico. Exotérmico porque a entalpia do produto é menor que a entalpia do reagente. Ou a entalpia do reagente é maior que a entalpia do produto. Aqui, eu vou começar falando da curvinha preta, tá bom, gente? Aqui os reagentes começam a colidir. Então a energia começa a aumentar. Começa a aumentar. Nesse ponto aqui, eu alcanço a energia mínima capaz de romper as ligações. Essa energia é a energia de ativação. Aqui está o meu complexo ativado. Nesse ponto está o meu complexo ativado. Aqui as ligações são rompidas e novas ligações são formadas. A energia do sistema novamente baixa até que eu consigo confeccionar com muita tranquilidade o meu produto. Então essa curva aqui, da base da curva até aqui em cima, é o valor da energia de ativação, que é a dificuldade para a reação acontecer. Agora olha só, pessoal, se a energia de ativação ela fosse baixa, imagine uma coisa, para uma reação acontecer, imagine que ela tem que alcançar uma energia de 3.000 quilocalorias, que vai ser absorvida pelas ligações para que a reação de fato ocorra. Tudo bem? Elas vão começar a colidir. Imagine comigo que cada colisão acumula 1 quilocaloria. Elas vão começar a colidir. Vão ter que colidir 3.000 vezes para alcançar 3.000 quilocalorias para que a reação comece a ocorrer. Tudo bem? Pense comigo. Se a energia que seria alcançada pela reação fosse 5 quilocalorias, quantas vezes eu ia colidir? 5 vezes, concorda? Se eu colidisse 5 vezes, essa reação seria muito mais rápida do que se eu tivesse que colidir 3.000 vezes para a reação acontecer. Então a reação ela vai ser muito mais rápida quando a energia a ser alcançada para quebrar as ligações for baixa. A energia de ativação não é a dificuldade para a reação acontecer?
Então, quanto menor é a energia de ativação, a dificuldade para a reação acontecer, mais rápida a reação. Se você for olhar para esse gráfico aqui, ó, essa curva azul, você vai perceber que nesse ponto, a energia de ativação ela é pequenininha, menor do que o outro processo. Se a energia de ativação é menor, quer dizer que essa reação ela tem uma proposta alternativa que acelera a reação. Essa proposta alternativa ela é feita pelo catalisador, que é o cara que participa da reação e depois é restaurado. E ele participa para acelerar a reação. William, como o catalisador acelera a reação? Simples, diminuindo a energia de ativação. Agora, e o contrário do catalisador? O contrário do catalisador, o nome da substância é o inibidor, que a gente chama até de conservante no dia a dia. William, o que o conservante faz? Gente, o conservante ou o inibidor, ele aumenta a energia de ativação. Então, as moléculas têm que colidir por muito mais tempo para a reação acontecer. É por isso que a reação que tem inibidor tem uma energia de ativação tão grande. Gente, vamos utilizar esse conceito para fazer a questão 5, ok? Vai dando uma lida nela, que daqui a pouco a gente começa a discutir, ok? Vamos lá. Um palito de fósforo não se acende espontaneamente quando está guardado. Todo mundo entende por quê? Mas basta um ligeiro atrito com uma superfície áspera para que ele imediatamente entre em combustão, com emissão de luz e calor. Antes de eu ler a questão, peguei um palito de fósforo, tudo bem? Imediatamente risquei. Risquei por quê? Porque antes aquela reação não acontecia porque não tínhamos fornecido uma energia de ativação suficiente para fazer a reação acontecer. Concorda comigo que a reação ela tem uma energia de ativação menor do que a fornecida pelo atrito? O atrito tem que fornecer uma energia de ativação igual ou maior do que a energia de ativação da reação para que ela possa acontecer. Ou ao contrário, a reação tem que ter uma energia de ativação igual ao atrito ou menor que o atrito. Para que quando eu forneço aquela energia de ativação por conta do atrito, a reação comece a ocorrer. Outra coisa, ele disse que a combustão, a gente já conhece combustão de longa data, libera luz e calor. Se libera calor, a reação é endo ou exotérmica, pessoal? Diz, exotérmica, não é? Ele diz assim, considerando essas observações, é correto afirmar que a reação é endotérmica. Gente, pelo amor de Deus, é exo. B, é endotérmica. Não vou nem continuar lendo. Exo. Agora, letras C e D, toma cuidado. É exotérmica. E a reação tem energia de ativação maior que a fornecida pelo atrito, gente. Pessoal, a energia de ativação da reação tem que ser menor ou igual à fornecida pelo atrito. Senão a reação não ocorre. Beleza, galera? Letra D, é exotérmica. Essa reação tem energia de ativação menor que a energia fornecida pelo atrito. Ora, a energia de ativação não é a dificuldade para a reação acontecer? Quando eu risquei, essa reação tem uma energia menor do que aquela que eu forneci. Por isso que a reação aconteceu. Tudo bem? Respostinha, letra D. Beleza? Então, olha só. Eu vou dar um tempinho para você ler a número 6 e daqui a pouco eu volto com ela montada para a gente conseguir ler e fazer logo de uma vez. Tudo bem, gente? Ok? Vamos lá, então. Número 6. O gráfico abaixo nos mostra o comportamento de uma reação XY, R mais W, estudada em 3 diferentes situações, normalmente sem catalisador e sem inibidor, com catalisador com inibidor. Então aqui o gráfico. É um gráfico que mostra como que a energia varia à medida que a reação caminha. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Após analisar o gráfico, podemos afirmar que o calor da reação com o catalisador é igual a 30 kcal por mol. Pessoal, olha só. Vamos lá. Eu tenho um gráfico, e esse gráfico ele mostra algumas coisas em relação a essa reação. Primeiro, olha só, eu tenho X mais Y reagindo, produzindo R mais W. Primeiro, dá para ver que o reagente é maior que o produto? A gente já sabe que essa reação é uma reação exotérmica, e a gente sabe fazer o valor do ΔH. Esse ΔH é a variação de entalpia, ou que a gente chama de calor da reação. O calor da reação é dado pela variação
da entalpia, que é o produto menos o reagente. O produto aqui vale 10 kcal e o reagente 30. 10 menos 30 dá menos 20 kcal. Essa variação de entalpia a gente chama de calor da reação. Gente, não importa se a reação é catalisada, se ela tem inibidor ou se ela está reagindo normalmente. O calor para a reação é sempre o mesmo. O ΔH para a reação é sempre o mesmo. O que muda é o valor da energia de ativação. Inclusive, falando de energia de ativação, dá para ver qual reação é a reação catalisada aqui? Vamos lá então. Pessoal, essa curva B é a curva que tem a energia de ativação intermediária. Então essa reação aqui é a reação que está sem o catalisador. Observe que a energia de ativação ela é 70 menos 30, tudo bem? Que é 40 kcal. Perceba que aqui é 40, não é menos 40. É que a energia de ativação ela é sempre endotérmica. Sempre endotérmica porque ela é absorvida pela ligação para que haja o rompimento das ligações e a reação possa ocorrer. Tudo bem, gente? Agora, lembra que a energia de ativação é um dificultador para a reação acontecer? Dá para ver que essa daqui tem uma energia de ativação menor. Quer dizer que no meio reacional deve ter sido colocada alguma substância que acelerou essa reação. E como é que ela acelerou? Diminuindo a energia de ativação, que era 40 para 60 menos 30. 30 kcal. Então a energia de ativação da reação catalisada, que é essa verdinha aqui, é 30 kcal. E a reação com o inibidor, lembrando que o inibidor aumenta a energia de ativação, é de 60, que é 90 menos 30. Tudo bem, gente? No item A, o autor da questão diz que o calor da reação é de 30 quilocalorias. Gente, é 20, libera 20 quilocalorias. Tudo bem, gente? Então, com catalisador, sem catalisador ou com inibidor, o calor é o mesmo, que é menos 20 kcal. Tudo bem? Beleza. Letra B. O caminho B indica o comportamento da reação sem catalisador ou inibidor. Verdade. No caminho B não tem catalisador e nem inibidor. Verdade. E a energia de ativação para o processo é 70. Ele está dizendo que a energia de ativação é 70. Não, Nanina, não. A energia de ativação é 70 menos 30, que é 40. Então começou muito bem e terminou muito mal. Beleza, galera? Letra C. Admitindo a reação invertida R mais W, X mais Y. Olha aqui. Essa é a reação normal. X mais Y dando R mais W. Tudo bem, gente? Como é que é a reação invertida? É o produto virar reagente e o reagente virar produto. É o que está acontecendo aqui. O meu produto tem um HP de 10 kcal. Vai virar reagente, 10 quilocaloria. E o produto que agora virou produto que antes era reagente, 30 quilocaloria. Tudo bem, pessoal? Ele diz assim, admitindo a reação invertida no caminho A. No caminho A era a reação com o inibidor. Tudo bem, gente? Então, no caminho A, o cume do gráfico está em 90 quilocaloria. Está em 90 quilocaloria. Tudo bem, gente? Vou apagar um pouquinho aqui, ó. 90 quilocaloria. O que ele diz? Ele diz que a energia de ativação é igual a 80 kcal para essa reação invertida no caminho A. Pessoal, a energia de ativação não vai da base até o cume do gráfico? Como é que calcula a energia de ativação? 90 menos 10, que dá exatamente 80 kcal. Essa, perdão, é a resposta da nossa questão. Letra D, galera, só para dizer porque ela está errada. A energia de ativação da reação inibida é o dobro em relação à reação normal. Olha, reação normal, 40 kcal. Reação inibida, 60. É o dobro? Não, né, gente? Então, olha só. Resposta dessa questãozinha, letra C. Foi mal pela espirra, que tá frio a pampa aqui, tá bom? Então, pessoal, o último momento de conteúdo da aula de hoje é o momento de fatores que influenciam a velocidade da reação. Existem alguns fatores que influenciam a velocidade de uma reação. E esses fatores estão intrinsecamente ligados ao número de colisões que vão acontecer, ou aumento da probabilidade das moléculas colidirem.
tudo que aumenta a probabilidade das moléculas colidirem no meio reacional, aumenta a velocidade da sua reação, tudo bem? O primeiro fator que a gente vai trabalhar é a concentração. Pessoal, vocês concordam comigo que quanto maior é a concentração, maior é o número de moléculas dentro do recipiente? Se uma solução tem concentração 1 mol por litro e a outra 2 mol por litro, aquela que tem 1 mol por litro tem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Aquela que tem 2 mol por litro tem 12 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Então, quanto maior a concentração, maior o número de moléculas. Se maior o número de moléculas, maior é o número de colisões, ou a probabilidade das moléculas colidirem. E, obviamente, maior é a velocidade. Por exemplo, quando está pegando fogo em algum lugar, uma queimada, e a incidência de vento é muito grande, a incidência de vento aumenta a velocidade da combustão daquela queimada. Por quê? Porque aumenta a concentração de oxigênio naquele meio, tudo bem? Segundo fator, temperatura. Pessoal, por que nós colocamos os alimentos dentro do freezer ou dentro da geladeira? Porque quando a gente resfria, a gente desacelera as moléculas. A agitação das moléculas é menor. Então rola uma desaceleração na decomposição dessas moléculas. Então, gente, a temperatura, quanto mais quente está o lugar, quanto maior a temperatura, maior a agitação. Se maior a agitação, maior é a probabilidade das moléculas colidirem e maior é a velocidade. Tudo bem? Terceiro fator, pressão. Pessoal, se dentro do recipiente você tem gases e você aumenta a pressão, você concorda que o volume diminui? E se o volume diminui, a probabilidade das moléculas colidirem lá dentro é muito maior? Então, quanto maior a pressão, menor o volume. E quanto menor o volume, maior é a probabilidade das moléculas colidirem. Se maior é a probabilidade das moléculas colidirem, maior é a velocidade para essa reação acontecer. Beleza? Próximo fator, superfície de contato. Por exemplo, quando você quer cozinhar alguns vegetais, você tem a opção de colocá-lo inteiro dentro da panela ou tem a opção de cortá-los. Por que as pessoas costumam cortar quando a gente está cozinhando alguma coisa para aquele alimento cozer mais rápido? Por que o pessoal costuma cortar em pedaços menores? Porque quando você corta em pedaços menores, você aumenta a superfície de contato entre a água aquecida e o alimento. Ou você está fazendo a fogueira. Você começa a fazer essa fogueira como? Você corta os pedacinhos de madeira, ou você pega pedacinhos de madeiras menores, lascas de madeira, ou você usa toras de madeira, lascas, porque a superfície de contato é maior. Por exemplo, você vai tomar um sorrisal, você está com pressa, você quer tomar logo porque a tua azia está grande. Você tem a opção de botar a pílula efervescente inteira dentro de um copo com água, ou tem a opção de triturar. Se você tritura, é óbvio que a reação vai ser mais rápida, porque a superfície de contato entre aquela pílula efervescente e a água vai ser maior. Outro processo muito conhecido de reciclagem de latas de alumínio. Você tem latinhas de alumínio e para fazer a reciclagem dela, algumas pessoas pegam a lata de alumínio e prensam a lata de alumínio para depois colocar no forno para aquecer. Por que as pessoas costumam prensar a latinha de alumínio? Simples, porque dentro do forno o processo de oxidação pode ser muito grande. Então, como a latinha é muito fina, a superfície de contato entre a latinha e o oxigênio é muito grande. Então, antes que a latinha derreta, antes que haja fusão dela, ela oxida dentro do forno. Para evitar que haja oxidação da latinha antes que ela derreta dentro do forno, as pessoas prensam a latinha e formam um lingote, ou formam um recipiente que tem uma quantidade maior de alumínio, para que a superfície de contato entre o alumínio e o oxigênio seja menor e não haja oxidação do alumínio, tudo bem? Então, quanto maior a superfície de contato, mais rápida é a reação, tudo bem, galera? Olha, catalisador, já é muito conhecido nosso. O catalisador, ao diminuir a energia de ativação, ele aumenta a velocidade da reação. E por último, o grau de liberdade. Moléculas gasosas têm um grau de liberdade tão grande que é muito mais fácil para elas reagirem, tudo bem? Mais fácil do que as líquidas, que são mais fáceis do que as sólidas. Inclusive, reação entre sólidos é muito difícil de acontecer, porque o grau de liberdade para que haja colisão entre eles é muito pequeno. Então, gasoso, maior que líquido, maior que sólido.
gasoso, reage com maior velocidade que líquido, que reage com maior velocidade que o sólido. Então, quanto maior é o grau de liberdade, maior é a velocidade da reação. Tudo bem, gente? Agora, vamos partir para as questões. Beleza? Então, pessoal, com o que ouvimos agora sobre fatores que influenciam a velocidade da reação, a gente pode fazer a questão número 7. Alguns fatores podem alterar a rapidez das reações químicas. A seguir, destacam-se 3 exemplos no contexto da preparação e da conservação de alimentos. A maioria dos produtos alimentícios se conserva por muito mais tempo quando submetidos à refrigeração. Esse procedimento diminui a rapidez das reações que contribuem para a degradação de certos alimentos. Você consegue perceber que é a temperatura que está influenciando a desaceleração da decomposição dos alimentos? Então esse fator é a temperatura, tudo bem, gente? Segundo procedimento. Um procedimento muito comum utilizado em práticas culinárias é o corte dos alimentos para acelerar seu cozimento, caso não se tenha uma panela de pressão. Gente, quando você corta o alimento em pedaços menores, você aumenta a superfície de contato entre ele e, no caso, a água que está aquecida. Então, esse fator é superfície de contato. Tudo bem? Terceiro, na preparação de iogurte, adiciona-se ao leite bactérias produtoras de enzimas que aceleram as reações envolvendo açúcares e proteínas lácteas. Gente, as enzimas são catalisadores biológicos. Então, esse fator aqui, catalisador. Tudo bem, galera? Então, olha só. Com base no texto, quais são as fontes que influenciaram a rapidez das transformações químicas relacionadas aos exemplos 1, 2 e 3, respectivamente? Vamos lá? Primeiro, temperatura. Depois, superfície de contato. E, por último, catalisador. Então, a resposta, gente, letra C. Ok? Eu acho que dá já para a gente fazer o número 8, que fala sobre o mesmo tema, gente. Vamos lá? Para reciclar sucata de alumínio, basta aquecê-lo até a temperatura de fusão do alumínio, que é de 660 graus Celsius. O alumínio derretido é transformado em lingotes, que são vendidos às indústrias que o usam. Às vezes vem ferro junto com alumínio. Para separá-lo, usa-se ímã, antes de jogar sucata de alumínio no forno de fusão. Quando a sucata de alumínio é de latas de refrigerante, a gente precisa prensar um monte de latas para fornecer um pacote menor. As latas são de alumínio muito fino. E na temperatura do forno de fusão, seriam atacadas pelo oxigênio do ar. O alumínio formaria óxido de alumínio e perderíamos todo o alumínio. Quando as latas estão prensadas, o oxigênio não chega lá tão facilmente e o alumínio derrete antes de ser atacado pelo oxigênio. Do ponto de vista da cinética, prensar as latas de alumínio diminui a velocidade da reação porque diminui a energia de ativação. Pessoal, ele está falando que diminui a velocidade da reação. Se você diminui a energia de ativação, você acelera a reação. Aqui ele está falando para diminuir a velocidade. Letra A está fora. Segundo, a concentração do alumínio na etapa lenta do mecanismo da reação. Pessoal, quando você prensa, você está aumentando ou diminuindo a concentração? Não, porque o número de moléculas ali naquele recipiente é o mesmo. Ele não alterou a concentração. Beleza? Letra C. Diminui a superfície de contato entre o metal e o oxigênio. Sim, né, gente? Quando você diminui a superfície de contato prensando o alumínio, o oxigênio vai ter dificuldade de oxidar o alumínio. Então, ele vai derreter antes que seja oxidado. Então, a nossa resposta, letra C, que é a superfície de contato entre o metal e o oxigênio. Ok, pessoal? Na letra D, ele diz assim, a concentração de oxigênio. Pessoal, ele não está alterando a concentração de gases dentro do forno, onde acontece o derretimento. Então, ele não está alterando a concentração, ok? Beleza. Daqui a pouco, a gente vai começar a fazer a número 9. Deixa eu colocar uma coisinha aqui no quadro para vocês verem, tá bom? Pessoal, olha só. Essa questão que nós faremos agora, ela fala sobre reações multietapas. Algumas reações, cineticamente falando, acontecem em várias etapas. E a gente vai perceber que as reações podem ter muitas etapas. Se ela tiver 10 etapas, 9 serão rápidas
e uma vai ser lenta. E a pergunta é, qual dos processos influenciam mais na velocidade da reação? A etapa rápida ou a etapa lenta? Olha, você foi no shopping com vovó, tudo bem? Imagine que você vai numa loja e você tem que acompanhar a sua avó. Você é relativamente jovem, então você anda muito rápido. Agora, sua avó anda bem devagar. Você vai deixar a vovó sozinha? Não vai, né? Você vai andar com a vovó e vai acompanhá-la calmamente até a loja onde vocês vão comprar um presentinho para alguém. Concorda comigo que o tempo que você demorou para chegar lá é o tempo que a tua avó demorou para chegar? Então, ela não anda lentamente? Concorda que a velocidade de todo o processo foi coordenada pela etapa lenta do processo? Então, numa reação química, você pode ter muitas etapas, mas é a etapa lenta que determina a velocidade do processo reacional. Essa questão aqui, ela fala de reações que têm mais de uma etapa, e fala de etapa rápida e de etapa lenta. Vamos lembrar que é a etapa lenta que determina a velocidade de todo o processo, tudo bem? Vamos lá então. Um professor de química apresentou a figura como sendo representação de um sistema reacional espontâneo. Repara na figura que você tem reagente e você tem a etapa rápida. A etapa rápida tem um espaço grande, porque as moléculas conseguem passar com muita rapidez. Elas passam com rapidez e vão para o processo intermediário. Agora, do processo intermediário para o produto, dá para perceber que o espaço é muito pequeno. Então, as moléculas passam bem lentamente por aquele espaço pequeno. Se eu perguntasse para você qual dos dois processos influencia na velocidade da reação, você obviamente diria que era a etapa lenta. Vamos falar sobre energia de ativação? A energia de ativação, ela não é um entraves, um problema para a reação acontecer? Você tem uma reação com duas etapas, uma rápida, uma lenta. A etapa rápida tem a energia de ativação pequena, porque não é difícil dela acontecer, ela acontece rapidamente. E a etapa lenta, ela tem a energia de ativação maior, porque é mais difícil dela acontecer, por isso que ela é mais lenta. Então, gente, importante, toda etapa rápida no processo reacional tem energia de ativação menor do que a etapa lenta, que tem energia de ativação maior. Ele continua e diz assim, em seguida, solicitou aos estudantes que traçassem um gráfico de energia em função do caminho da reação para o sistema representado. Para atender corretamente a solicitação do professor, os estudantes devem apresentar um gráfico como que está representado em... Você tem alguns itens. O primeiro item só tem uma curva. Se só tem uma curva, quer dizer que tem uma etapa. Mas pela figura que observamos anteriormente, a gente viu que é uma reação multi-etapas. Tem mais de uma etapa aqui. Olha a segunda. Tem dois morrinhos, reparou? E eles têm o mesmo tamanho. Se eles têm o mesmo tamanho, quer dizer que os dois têm a mesma energia de ativação. Se os dois têm a mesma energia de ativação, as duas etapas têm a mesma velocidade e não é essa a nossa resposta. Olha a letra C, gente. Tem aqui dois processos. Esses dois processos, um está para baixo e o outro está para cima. Tudo bem, gente? Reparou que o tamanho dos dois morrinhos também é igual? Então não tem como determinar qual é a etapa rápida e qual é a etapa lenta nesse processo. E tem aqui uma coisa que nos parece incorreta, porque a primeira energia de ativação, ela está para baixo, como se ela fosse exotérmica. A gente sabe que a energia de ativação é endotérmica, não é, gente? Último momento, letra D. Tem duas curvas. Repare que tem uma curva menor e outra curva maior nessa letra D. Essa curva menor é a etapa rápida e essa curva maior é a etapa lenta. Lembra que na figura anterior tinha a etapa rápida primeiro e a etapa lenta depois? Então, resposta da nossa questãozinha, letra D. Tranquila essa, né, gente? Valeu! Então, rapaziada, vamos fazer agora a questão número 10 para a gente fechar o nosso rol de questões de cinética química com chave de ouro para vocês se sentirem seguros para poder fazer a prova bem, tá bom? Vamos lá! O desenvolvimento sustentável pode ser considerado como a busca por alternativas para melhorar as condições de vida sem que se degrade o meio ambiente.
A química pode colaborar nessa busca, controlando as reações das substâncias lançadas no ambiente. Um exemplo típico dessa colaboração é o uso nos conversores catalíticos dos automóveis de catalisadores, cuja função nessa situação é aumentar a velocidade da reação de poluentes produzidos pela combustão, transformando-os em substâncias menos poluentes, uma vez que... Pessoal, quando a gente está queimando combustível, a gente produz alguns gases que são indesejados para o ambiente e, sobretudo, para os seres humanos. O monóxido de carbono, como a gente bem sabe, causa asfixia. Então, os conversores catalíticos dos veículos automotivos, eles servem para diminuir a emissão de substâncias que são super nocivas para o ser humano e outras que também poluem a atmosfera. Agora, quando a gente fala de catalisador, a gente está falando de alguém que mexe na energia de ativação da reação para fazer com que a reação siga uma rota alternativa mais rápida. Então, nas respostas, ele pode falar de algumas coisas, mas se ele falar de energia de ativação, a gente entende que catalisador está intrinsecamente ligado à energia de ativação. Então, olha só, por motivos didáticos, eu vou tentar ler contigo a letra C e a letra D, tá bom? Ele falou assim, transformando-os em substâncias menos poluentes, uma vez que, C, a frequência dos choques entre as partículas aumenta sem que a energia de ativação varie. O catalisador, ele diminui a energia de ativação, então ela varia. A frequência, letra D, a frequência dos choques entre as partículas diminui sem que a energia de ativação varie. Gente, é catalisador. A energia de ativação está variando quando ele entra. Beleza. Letras A e D. Letra A. A energia de ativação do complexo ativado na etapa lenta do mecanismo da reação diminui. Pessoal, vamos lá. O que está acontecendo aqui? Ele está dizendo que a reação tem mais de uma etapa. Qual das duas etapas determina a velocidade de uma reação? A rápida ou a lenta? A lenta. Lembra da vovó? Você caminha na velocidade dela. Então você chega na loja na velocidade da vovó. Então, a etapa lenta é que determina a velocidade do processo. Quando eu coloco um catalisador numa reação que acontece em mais de uma etapa, o catalisador atua sobretudo na etapa que determina a velocidade do processo, que é a etapa lenta. Então o catalisador, ele diminui a energia de ativação da etapa lenta. Lembra, quando a gente tinha a curva de energia de ativação, quem ficava lá em cima? O complexo ativado. Então, o catalisador, ele diminui a energia de ativação da etapa lenta e, óbvio, de quem? Do complexo ativado, que é quem está no cume do gráfico. Então, a letra A é a nossa resposta. O catalisador, ele diminui a energia de ativação do complexo ativado da etapa lenta do processo. Letra B. A energia de ativação do complexo ativado na etapa lenta do mecanismo da reação aumenta. Gente, ele está dizendo que o catalisador aumenta a energia de ativação. Óbvio que não. Ele diminui a energia de ativação. Olha só, rapaziada. Eu vou agora com vocês fazer as considerações finais para que possamos terminar a nossa lida bem, tá bom? Olha, na aula de hoje, nós falamos de 3 conceitos principais. Velocidade média, teoria das colisões e, posteriormente, falamos sobre fatores que influenciam a velocidade das reações. Sobre velocidade média, o que eu quero que você lembre? Eu quero que você lembre que é o módulo da variação da quantidade de reagente consumido ou de produto formado pela variação do tempo, ok? Quero que você lembre que quando o autor de uma questão der para você o dado de um dos participantes, você consegue, a partir das proporções estequiométricas, calcular a velocidade de todos os outros. E já que a gente conhece bem estequiometria, a gente pode pegar uma unidade de um e transformar em outra unidade, tudo bem? Segundo momento, teoria das colisões. O que é importante ressaltar da teoria das colisões? Olha, quando a gente estudou essa teoria, a gente montou um gráfico. Nesse gráfico, a gente viu, no caso do exemplo que a gente deu, uma reação exotérmica. Gente, não importa se uma reação tem catalisador ou inibidor. O calor da reação é sempre o mesmo, sem catalisador, com inibidor ou com catalisador. Tudo bem? Lembre, no momento da teoria das colisões, que o catalisador ele propõe uma rota alternativa e acelera a reação porque diminui a energia de ativação, enquanto o inibidor aumenta a energia de ativação. Tudo bem? E o último momento, nós falamos sobre 6 fatores que influenciam a velocidade da reação. Primeiro deles, concentração. Depois, temperatura. Depois, pressão.
Depois, superfície de contato. Depois, catalisador. E por último, sexto, grau de liberdade. Não esqueça que todos esses processos, quando eu aumento qualquer um deles, a velocidade aumenta. Porque aumenta a colisão entre as moléculas e óbvio que a velocidade aumenta, tá bom? Gente, espero que essa aula tenha conseguido contribuir para você entender os pontos mais importantes em relação à cinética voltado para o primeiro exame de qualificação da UERJ. Gente, até a próxima e um beijo da Confraria Baixadense para você, tá bom? Abração, hein? Tchauzinho. Valeu!